quero desejar ao André. André, boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu amigo. Como é que tá as coisas? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Estamos numa situação aqui meio complicada na região, O que está mas, acontecendo? pois bem, nós tivemos o acontecimento nesta noite da morte de um jovem que não sei por certo o que aconteceu, mas foi baleado por um policial. E por conta disto, gerou um protesto daquela forma bem vandalizada, queima de ônibus em 3 pontos. Para quem conhece aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida PC, Alvarenga, Berrine, Levante, então caos generalizado. E eu até abri a live, não sei se você já estava desde o início, comentando justamente sobre isso, que todos estes sintomas de alguma forma nos faz refletir também como igreja, né? Como o papel da igreja em meio a tudo isso. E já desejando uma boa noite, novamente a paz do Senhor, eu acho que esse já pode ser até o início aí da nossa conversa acerca do papel da igreja diante de um caos social. O papel da igreja diante do caos social, ou talvez até mesmo qual é o nível de responsabilidade que temos nós como igreja. Dá para a gente falar lá na frente um pouquinho sobre algo mais leve, um assunto mais descontraído, mas acho que para o agora do que está acontecendo e as pessoas que vão assistir amanhã e depois, que estão aqui dentro deste ambiente, dentro aqui da Zona Sul de São Paulo, vão poder refletir um pouco sobre isso. Então, caos generalizado, protestos desprovidos de sabedoria, ônibus incendiados, pessoas sem ter como voltar para casa dos seus trabalhos, tendo que vir a pé ou pagando taxas absurdas para voltar de aplicativo, porque vira dinâmico, muita gente pedindo aplicativo e não tem, a demanda é muito alta e ninguém está conseguindo um valor legal para voltar para casa. Então, vamos tentar entender qual é o nosso papel como igreja em meio a tudo isso que está acontecendo, o papel social da igreja, qual é o nível de responsabilidade que temos nós diante de tudo isso, como nos posicionar em meio a este caos generalizado. Meu amigo, boa noite. É bom falar com você, é bom estar com você, né? Você é um homem muito ocupado, um rapaz muito visto aí pregando, então é bom ter esse tempo com você para conversar, ainda mais num assunto desse, né? A igreja, na minha opinião, a igreja ela perdeu o senso de reino, né? A igreja ela fala muito pouco sobre reino. E aí, quando você perde o senso de reino, você perde também o senso de domínio. Porque quando Jesus ele fala lá em Mateus, o reino de Deus está entre vós, porque os caras começaram a questionar ele, e aí, você vai tomar quando o poder? Quando é que você vai tirar Herodes do trono e vai assumir a Judéia? Quando é que você vai tomar posse desse negócio aqui todo? Você não é o Messias? Que a concepção de Messias para o judeu é uma questão política, né? E Jesus ele transcendeu a política. Então ele vai falar, olha, vocês estão esperando um reino, mas na realidade o reino de Deus já está entre vocês. E aí quando Jesus ele fala que o reino de Deus está entre eles, ele está falando sobre dominação. Então, você vai ser reino, o reino de Deus através de você vai se manifestar no seu trabalho, no seu bairro, na sua casa, onde você estiver, o reino de Deus vai se manifestar. Quando a igreja ela perde esse senso de reino, quando ela perde esse senso de que eu preciso proclamar o reino onde eu estiver, o caos toma posse, né? As trevas elas começam a dominar, porque aí nós paramos de iluminar, a gente para de ser aquilo que está lá em Mateus 5, né? A luz do mundo. Quando a gente deixa de ser a luz do mundo, as trevas começam a dominar. As trevas elas começam a ditar as regras. E aí acontece isso que você está falando aí, morte, protesto. Eu não sei como é que tá aí as coisas em São Paulo, né? Que eu tô aqui em Goiânia, mas as coisas aqui, financeiramente falando, não tá boa. Tá, a inflação tá alta, tá Brasil inteiro, nível Brasil, né? Politicamente falando, é aquilo que a gente tava conversando durante aquele lockdown. Os caras estavam prendendo a gente dentro de casa, estavam impedindo a gente de trabalhar, e aí agora a economia, a conta chega uma hora, né? E a economia está sofrendo todos esses dias, aí, esses meses que a gente ficou parado recebendo dinheiro do governo. Então, o caos ela está instalado hoje em dia no mundo,
Mas quando a Bíblia fala lá em Mateus 24 acerca do princípio das dores, é isso aí. O princípio das dores não é só em relação ao espiritual, é social, é político, é econômico, é moral, é ético. Então, o caos ele vai se instalar em todas as instâncias de dominação da vida. E o reino de Deus, ele não vem para amenizar isso tudo. O reino de Deus ele vem para dar uma outra opção. Porque isso é evangelho. Evangelho é você dar uma outra opção para as pessoas. Se vocês quiserem viver nas trevas, o problema é de vocês. O reino de Deus ele tem uma opção melhor para vocês viver. Então a igreja em si perdeu o senso de reino. E aí a dominação, essa dominação das trevas, ela acaba sendo generalizada, ela acaba sendo latente. Você acaba vendo realmente que os princípios cristãos foram perdidos em todos os quesitos. E aí acontece isso aí. E não é só em São Paulo que isso está acontecendo, é Brasil inteiro, é nível nacional. Isso aí. Dentro, eu ia falar justamente sobre isso. Dentro de alguns pontos do que você mencionou, de fato, não é uma coisa local, é uma coisa de nível nacional, como, por exemplo, a consequência na economia, gerando desempregos, por conta de ações que, desde o início, eu sempre pensei que eram totalmente inviáveis, como, por exemplo, o fechamento de tudo, do qual era muito combatido, mas, para mim, até hoje, para mim, foi um dos maiores erros cometidos. Haveria, sim, a necessidade de alguns itens de segurança, de higienização, de precaução, mas o fechamento total, mesmo não sendo um especialista, penso eu que foi um dos maiores erros cometidos, e agora a gente vê a consequência do que muitos falavam e infelizmente poucos acreditavam. Economia a gente vê depois e de fato estamos vendo depois agora e não tem para onde fugir. Sobre a questão, tirando esse lado da questão socioeconômica, entrando para o lado da questão mais espiritual, tratando, como você puxou, do assunto do reino, todas as vezes que menciono nas aulas, discipulados, ou até mesmo ministrações acerca do reino de Deus, eu penso que a primeira coisa que nós, quando eu digo nós, referindo de forma genérica como igreja, nós, como igreja, o primeiro senso que nós perdemos acerca do reino é a disposição de entendimento, de compreender que dentro de um reino só existe um rei. Dentro de um reino só existe um rei e deste rei possui então ali os seus súditos, os seus servos, os seus participantes do reino. Quando a gente perde a lógica de que há um rei no reino, a gente perde a noção de que há alguém dominante acerca dele, há alguém que sobressai sobre os demais, trazendo toda a questão da ordem lógica dentro deste reino. Talvez uma das maiores percas neste sentido de reino para a igreja foi justamente perder o rei do reino. E me faz pensar justamente em uma daquelas igrejas de Apocalipse, pela qual ele disse que estava batendo na porta, querendo entrar. E a partir do momento que nós colocamos o rei para fora, um rei sem reino é um reino sem liderança. Um reino sem liderança é um reino dado ao fracasso. Não que o reino de Deus tenha fracassado, mas nós, talvez como igreja, posicionados dentro do reino, fracassamos em perder o rei, em colocar, de uma forma ou de outra, o rei para longe de nossas ações, de nossas vidas, de nossas atitudes. Automaticamente, a força desse reino é totalmente vil, pequena. Não há nenhum tipo de fato, como você disse, de uma influência maior. Por quê? Porque um reino sem rei é como uma cidade sem muro, uma cidade desmurada, desprotegida, sem estratégia, sem força, sem opção, sem uma cabeça de liderança. E a partir desse momento, de fato, a igreja ela perde o seu poder de ação, tanto social como espiritual. E penso e acredito que sim, todas as vezes que aumenta a taxa de criminalidade dentro de um estado, dentro de uma cidade, dentro de um país, uma nação, todas as vezes que aumentam taxas daquilo que é desvirtuoso ao ser humano, automaticamente é apenas uma resposta do nível, do quadro de nós como igreja, da qual estamos. Todas as vezes que um bairro perde vidas para a criminalidade, que um bairro perde vidas para a prostituição, como você bem conhece aqui,
nós perdemos muitas vidas, por exemplo, para bailes funks. Por quê? Por que nós temos tanto dos nossos jovens, adultos também, inclusive adultos, por exemplo, a gente fala muito do jovem, mas hoje em dia o adulto está pior do que o jovem. Por que nós perdemos muitos adultos para tantas coisas? Simplesmente porque nós nos perdemos. Nós estamos, de fato, de alguma forma, enfraquecidos como a igreja. E uma igreja enfraquecida é um bairro enfraquecido, é uma cidade enfraquecida, é um país enfraquecido. Então, eu penso também, como você, que, de fato, a responsabilidade maior de tudo que está ocorrendo, talvez nem seja das ações de fora, mas talvez, dentro dessa linha de pensamento, das nossas próprias ações de dentro. André Ribeiro, acho que caiu a conexão dele. Eu vou esperar ele retornar aqui para eu poder chamá-lo novamente e continuarmos assim o assunto do qual nós estamos desenvolvendo. Você que está conosco, nós estamos falando sobre a perca da força da igreja em meio a esta sociedade, diante de tudo que está acontecendo, não só dentro do estado de São Paulo, mas no Brasil e no mundo. E estamos dentro de uma linha de pensamento que temos nós, como igreja, uma grande responsabilidade em meio a tudo isso. Temos nós, como igreja, uma grande responsabilidade em meio a toda esta situação. O André já se conectou novamente, já estou chamando aqui para darmos continuidade. Caiu aí, Vaz? Caiu aqui. Está morando na roça? Está morando na roça? Não, pô, isso aqui tem internet, aqui é difícil demais, é complicado. Mas a situação é essa aí. Você estava falando sobre, por exemplo, a ausência do rei, né? Eu estava lendo as cartas do Apocalipse. Lá tem uma carta, a carta a Tiatira, e uma das promessas que Jesus ele faz para a igreja de Tiatira é que aquele que vencesse, ele colocaria a igreja com vara de ferro e ela regeria as nações. Por quê? Porque aquela igreja ela estava sendo massacrada pelo espírito de Jezabel. E aí as pessoas elas pensam que o espírito de Jezabel é o espírito da mulher que pinta o olho, que usa brinco, que, sei lá, não sei qual é o conceito de Jezabel. Da vaidade. Mas na realidade ali, o espírito de Jezabel, era uma pessoa que estava dominando o pastor, estava dominando a igreja, que não era Jesus. Ela estava fazendo a dominação. Ela estava ditando quem ia pregar, ela estava ditando o que ia ser cantado, ela estava ditando quem iria ministrar o ensino. Ela estava ditando, a igreja tinha um pastor, mas essa pessoa que estava sendo influenciada por esse espírito que Jesus chama de espírito de Jezabel, ela estava ditando as regras. E aí Jesus, ele no final da carta, ele fala, olha, eu vou dar um final para essa pessoa que quer dominar a minha igreja, e aquele que vencer, eu vou dar uma vara de ferro e ela vai dominar sobre as nações. Então, o que eu entendo? Que aquele que venceu foi aquele que não foi dominado por Jezabel, pelo espírito de dominação, que não era o espírito de Jesus, não era o espírito de Cristo, não era o Espírito Santo. Então, quem não é dominado, dominará. Quem não é dominado, vai dominar. Quem não é governado, vai governar. É por isso que o apóstolo Pedro ele vai falar, na segunda carta dele, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro ele vai falar assim, aquele ao qual você é vencido, do qual você se torna servo. Então, quem te vence, se torna o seu senhor. Então, se o cigarro te vence, ele é o teu senhor. Se a pinga te vence, ele é o seu senhor. Se o álcool te vence, ele é o seu senhor. Se o inimigo, se a prostituição, a pornografia te vence, eles são os seus senhores. Se Cristo te vence, você se torna servo dele. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar em Gálatas 2:20, ele vai falar assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo. Então ele crucificou na cruz, ele faz uma alusão, ele crucificou na cruz o ego dele, o eu dele, as ofensas, os rancores, as mágoas. Isso me quebrou hoje, eu estava lendo isso hoje, Alex. Isso me quebrou, cara. Porque eu preciso crucificar algumas coisas na minha vida. Você precisa, quem está assistindo a live precisa. A gente precisa crucificar algumas coisas. Quando você crucifica o que te domina, você se torna dominado por Cristo.
O Espírito Santo passa a dominar o seu ser. O Espírito Santo passa a dominar a sua vida. E aí, quando você não é dominado pelo mundo, você domina o mundo. Quando você não é governado pelo mundo, você governa o mundo. Então, Cristo está esperando pessoas de caráter, Cristo está esperando pessoas que tenham posicionamento. Você está entendendo? Não é à toa que lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai falar assim, que o mundo espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? O mundo está esperando, cara. O drogado está se enchendo de droga, o alcoólatra está sendo alcoólatra, aquele que é viciado está sendo viciado, mas no fundo, ele está gemendo e esperando os filhos de Deus se manifestarem. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que não são dominados pelo mundo, aqueles que não são dominados pelos conceitos dele. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, Alex, de um pastor lá em Minas Gerais, que foi pregar contra o homossexualismo, foi pregar contra a homossexualidade. Ele foi falar à luz da Bíblia acerca do assunto. O Ministério Público pegou o vídeo da ministração dele e obrigou ele a se retratar em 30 dias, pedir desculpa em 30 dias. O pastor que é frouxo, o pastor que não tem o mínimo, porque não é possível, cara, o mínimo de personalidade, escreveu, e teve que ser por escrito, fez uma retratação por escrito, e teve que falar por 30 dias durante o culto o pedido de desculpa. Ou seja, o mundo está querendo ditar o que a gente prega dentro da igreja, o que a gente vai falar dentro da igreja, o que a gente vai cantar dentro da igreja. Aqui em Goiânia, tem uma igreja que canta música secular nos cultos, cara. Vira e mexe, tá tocando aí. Black Eyed Peas, outro dia tocaram Zezé de Camargo e Luciano. A Marília Mendonça é aqui de Goiânia. Ela morreu, faleceu. Fecharam um ginásio pro velório dela. Foi um negócio, a cidade parou. Marília Mendonça morreu. Legal. Top. Morreu. Todo mundo morre. Só que aí uma igreja aqui de Goiânia foi fazer uma homenagem e tocou uma música dela no culto. O que é isso? É o mundo dominando a concepção do cristão. É o mundo dominando o que ele vai pregar, o que ele vai cantar, o que ele vai ser. Essas pessoas, Alex, estão sendo dominadas. Se elas são dominadas, elas nunca vão dominar. É simples. É muito simples. É aquela coisa que a gente falava, Alex, há 10, 15 anos atrás, quando a gente aceitou Jesus, quando a gente estava em Cristo ali, daquele fervor louco, aquela coisa doida. A gente falava, vocês não podem ser igual ao mundo e tal, e pá. E hoje, depois de tanto tempo, vai me fazendo sentido. Pregações de 20 anos atrás estão fazendo mais sentido ainda agora, 20 anos depois, dessa dominação mundana. Do mundo ditando, dos conceitos dos caras ditando. Esses dias a Tammy Gretchen desceu as águas, foi batizada. Aí eu ouvi uma entrevista dela dizendo que Cristo mudou a vida dela. Que antes ela fazia homenagem, ela é a esposa, e agora ela não faz mais. Agora o sexo é só entre ela e a esposa dela. Ó que lindo. Ó como Jesus mudou a vida dela. Ó como ela foi batizada de vez. Nasceu de novo. Nasceu de novo, cara. Então, assim, é umas paradas, Alex, que me revolta. Que me deixa revoltado. Porque ninguém fala. Ninguém troca uma ideia sobre isso. Ninguém está fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Trocar uma ideia sobre esses conceitos que estão acontecendo no mundo e que querem enfiar a goela abaixo dentro dos nossos corações, porque senão você vai preso. Daqui a pouco vai acontecer. As pessoas estão brincando, entendeu? O Silas Malafaia, por exemplo, ele tem vários defeitos. Aquele camarada tem defeito demais. Mas se tem uma coisa que aquele camarada já faz décadas que ele está falando e que vai acontecer, pastor vai ser preso por não celebrar casamento homossexual. Pastor, uma hora dessa, vai preso por se posicionar biblicamente dentro da igreja, sendo que o artigo 5 da Constituição protege o local de culto, protege a individualidade, protege o nosso direito de livre expressão. Então, assim, a perseguição está apertando, a perseguição está aumentando, dentro da igreja a dominação está acontecendo de pouco em pouco, estão comendo pelas beiradas e ninguém está fazendo nada, está todo mundo dormindo, está todo mundo ouvindo mensagem coach, está todo mundo dormindo,
tá todo mundo ouvindo mensagem de autoajuda, você vai vencer, você é isso, você é aquilo e outro, e papapá, pereré. Todo mundo ouvindo os apóstolos, os bispos, os semideuses, todo mundo ouvindo. Pá, isso aí. Vamos pro monte. Vamos lá. Nada contra o monte, eu amo o monte é bênção. Mas tá todo mundo lá no Pix, vamos lá, vou revelar para você e tal. Tá todo mundo dormindo, velho. E ninguém tá acordando, ninguém tá percebendo que Satanás está dominando de pouco em pouco a igreja. E quando as pessoas acordarem, vai ser tarde demais. Tá faltando voz profética. Voz profética. Sabe o que eu percebo diante de todo o seu relato, diante de todos estes pontos do qual você levantou? É o seguinte: eu já venho levantando essa questão há um bom tempo, dentro Sim, dos seguintes termos. Nós, como igreja, como eu disse, todas as vezes que eu me referi nós como igreja, eu estou me referindo de uma forma genérica para tentar pegar toda essa nossa sistematização. Então, nós, como igreja, nós fomos treinados tão somente para sermos festivos. Nós fomos treinados dentro de um evangelho que proporciona coisas, um evangelho que proporciona momentos, um evangelho que proporciona alegrias. Todas as vezes que seriamente um cristão passa a observar as Escrituras, não existe uma probabilidade ou uma visão de algo totalmente triunfalista para nós, como cristãos, dentro deste sistema do mundo. Todas isso. as vezes que nós vamos analisar a Bíblia de uma forma séria, sem querer fazer com que a Bíblia diga o que nós queremos ouvir, mas deixando a Bíblia falar por si mesma, a mensagem central da Bíblia para o hoje e para o amanhã é: se prepare, se posicione e aguarde o Senhor, porque os dias são maus. Todas as vezes que nós adentramos para estes assuntos, dos quais demonstra a fabilidade atual da igreja, os pontos em que ela se abriu totalmente e as coisas pelas quais estão acontecendo dentro dela, só existe um motivo disso: um distanciamento das escrituras sagradas. Eu me lembro que ainda na minha tenra adolescência, eu vi uma cena em uma vigília, eu não lembro o nome do pastor agora, mas a vigília aqui perto de onde você morava, ali no Jardim Zaira, que ele simplesmente pegou a Bíblia, eu nunca tinha visto isso e nunca vi isso acontecer novamente. Ele pegou a Bíblia, calado, no momento da oportunidade de ministração dele, levantou a Bíblia para o alto, sem dizer nenhuma palavra, e simplesmente jogou a Bíblia no meio da igreja. E aquilo, para uma vigília, numa madrugada, foi um susto de imediato. Foi algo assim que todo mundo ficou olhando para a cara do outro e meio que o que vai acontecer, porque a Bíblia dele era grande, ele jogou, fez aquele barulho quando caiu no chão, e o olhar entre as pessoas era de um só. Primeiro, o sentimento de como é que pode um pastor jogar a Bíblia no meio da igreja a uma longa distância como essa? Como é que pode haver todo aquele silêncio e ninguém dizia nenhuma palavra? Só que quando aquele moço começou a abrir a boca para explicar o gesto dele, ele simplesmente demonstrou de uma forma dramática o que nós estamos fazendo com a Bíblia. Nós carregamos a Bíblia para cima e para baixo, culto, ensaios, evangelismo, só que, ao mesmo tempo, parece que nós estamos rasgando-a com nossas ações, com nossas atitudes. Então, eu percebo que o que a igreja, de fato, precisa, e não precisa ser um grande estudioso ou alguém muito espiritual para perceber isso, é um retorno às escrituras sagradas. Você falou acerca do apóstolo Paulo, e eu fiz um propósito comigo mesmo, Deus, de terminei alguns estudos aqui, e vou dar início a estudar tão somente ali a mentalidade de Paulo, os escritos de Paulo, pois penso ser importante termos uma base bem sistemática acerca do mesmo, tendo em vista que penso ter ele escrito pelo menos
65% a 70% do Novo Testamento está ali praticamente dentro dos ensinamentos do mesmo. Então, penso ser muito importante a gente ter uma base sólida acerca disso. Finalizei agora na nossa congregação um estudo dentro da Epístola aos Romanos. Enquanto você falava acerca desta mistura que a igreja está fazendo com o mundo, muito me lembra a forma enfática e apaixonada que o apóstolo escreve aquele capítulo 12, onde ele menciona no versículo 2 uma ordem, uma ordenança. Ele roga praticamente dizendo: não vos conformeis com este mundo. Em outras traduções, ele vai dizer da seguinte forma: não vos amoldeis. Em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo: igreja, não tente se encaixar dentro dos padrões deste mundo. E olha como é importante nós voltarmos para as Escrituras em meio a tantas festas, em meio a tantos sorrisos, em meio a tanta pomposidade que nós temos hoje, em meio a tanta elitização que nós temos. Hoje nós temos templos magnânimos, festas que olhamos e muitas das vezes é mais lindas do que as festas mundanas. Mas em meio a tantas festas, parece que nós perdemos Jesus na festa, perdemos a essência do Evangelho, perdemos de fato o entendimento do reino de Deus, como por exemplo este texto do qual ele diz: olha, não se conforme, não tente se encaixar, não tente se enquadrar com este mundo, pelo contrário, transformai-vos. E olha que interessante, pela renovação do vosso entendimento. Então Paulo vai citar acerca do mundo, aquilo que é de fora, aquilo que não se enquadra dentro dos padrões do reino. Só que Paulo não vai falar sobre uma mudança no mundo antes de falar sobre uma mudança na igreja. Porque o pedido de Paulo para a transformação do entendimento, a transformação do pensamento, para que viéssemos provar, experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, não é para o mundo, é para a igreja. Em outras palavras, eu compreendo que dentro do pensamento, dentro da mentalidade do apóstolo Paulo, o que ele estava mencionando, o que ele estava dizendo, retornar com o André aqui, deu uma caída na internet, vinha falando, oh, meu Deus. Eu percebo que o pensamento de Paulo, a vontade dele, era muito parecida, eu tenho estudado acerca dele, eu tenho percebido que talvez o grande sucesso do ministério do apóstolo Paulo é que se você pegar os ensinamentos que ele transmite, dá para fazer uma linha de comparação, uma linha base, justamente com o entendimento e o pensamento que Cristo tinha. O sucesso de Paulo foi simplesmente ter uma mentalidade de Cristo. Você pega os ensinamentos, você pega ali as ações que ele teve, é muito comparativa, dá para colocar lado a lado, comparar palavras até mesmo, justamente com aquilo que Jesus ensinou, discipulou, dirigiu os seus discípulos. Então pensa, primeiro Jesus disse aos discípulos: vinde, antes de dizer aos seus discípulos o famoso ide. Passou ali os seus 3 anos e meio ali, simplesmente preparando eles para que em determinado momento pudesse dizer para eles o ide. Então Paulo ele faz justamente o mesmo para a igreja. Existe um mundo que precisa ser transformado, sim. Existe um mundo que precisa ser tocado, sim. Existe um mundo que precisa ser influenciado, sim. Mas não tem como a igreja tocar o mundo se primeiro ela não for tocada. Não tem como a igreja transformar um mundo se primeiro ela não for transformada. Não tem como a igreja impactar o mundo se primeiro ela não for impactada. Não tem como a igreja incendiar o mundo se primeiro a igreja não for incendiada. É por isso que ele mostra que o padrão do mundo é diferente do padrão da igreja, que não podemos nos conformar, ou seja, nos adequar a ele, mas para que isso aconteça, existirá a necessidade de algo acontecer primeiro dentro para depois algo acontecer fora. Não tem como fugir disso. E talvez, justamente, voltando até o início da conversa, a gente não está conseguindo avançar fora, justamente porque não estamos avançando dentro. Como mudar se não formos mudados? Como transformar se não formos transformados? Como tocar se por Deus primeiro não fomos tocados? Então, existe sim essa necessidade desta limpeza, deste avivamento, dessa transformação interna, para que possamos novamente servir como militantes externos dentro do reino de Deus.
Perfeito. É basicamente isso. Você estava falando aí, por exemplo, a igreja, ela perdeu uma parte da igreja perdeu o propósito. Quando você perde o propósito, o porquê das coisas, né? O motivo de tudo, você faz por vários motivos, menos pelo motivo certo. Por exemplo, eu não lembro qual é o nome do historiador, é o historiador antigo, do mundo antigo. Ele relatou nos escritos dele as 7 maravilhas do mundo. Então, 7 construções que ele encontrou ali, que ele viu que era as 7 maravilhas do mundo. Então, ele falou das pirâmides do Egito, falou do Templo de Salomão, falou dos jardins suspensos da Babilônia, Colossos de Rhodes, o Templo da deusa Diana, a estátua de Zeus. E o último que ele falou foi o Taj Mahal. O Taj Mahal, o que era? Tinha uma princesa lá da Índia, e essa princesa morreu muito nova. E o rei ficou muito triste. E o rei decidiu fazer um mausoléu, fazer um palácio enorme para colocar os ossos da princesa lá dentro. Então todo mundo que passasse pelo Taj Mahal iria lembrar da princesa, né? Então vou fazer aqui uma construção violenta e todo mundo que passar por aqui vai lembrar da minha filha, vai lembrar da princesa. Beleza. Só que o Taj Mahal ele foi feito há mais de 2000 anos atrás, né? O negócio foi muito punk. E aí demoraram bastante. A primeira leva de pedreiros, Alex, que começou o Taj Mahal, foi morrendo. Foram construindo, foram chamando outros, contratando muita gente e foi construindo. Aí um belo dia, um dos pedreiros encontrou uma caixa lá dentro, cheia de pó, de ossos. O cara foi e jogou fora. Eram os ossos da princesa. Por que ele jogou fora os ossos da princesa? O propósito de tudo aquilo eram os ossos. E o cara foi, pegou a caixa e jogou fora os ossos. Por quê? Porque ele não estava no início da construção. Ele não sabia o propósito da construção. Ele não sabia o porquê da construção. Ele estava lá para ganhar o dinheiro dele e acabou. Não sei por que eu estou aqui. Vão me falar minha função, eu vou fazer. Acabou. Então, a igreja está da mesma forma. Estão construindo mega igrejas, estão construindo mega eventos. Aí tem um cara que está trabalhando na construção, encontrou um pedaço de cruz, não sabe para quê, jogou fora. Jogou fora a cruz. Sendo que a cruz é o propósito de tudo. Entendeu? Pode falar. Essa história, ela é totalmente bíblica. Por exemplo, se você pega o capítulo 1 da Epístola aos Romanos, quando Paulo vai dizer: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, servo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha o nível de convicção do chamado do qual ele recebera e ele possuía. Quando ele diz separado para o evangelho de Deus, quando você vai ler os demais versículos, versículo 2, versículo 3 e assim sucessivamente, ele vai praticamente fazer ali uma exposição da linguagem deste evangelho da qual ele foi chamado. E você percebe que ele aponta ali Cristo, aponta o poder da cruz, ele vai apontando para a pessoa de Jesus, identificando justamente o que você está dizendo. Ele era um pedreiro dentro desta história que conhecia o princípio daquela construção, do porquê aquilo estava sendo construído. E talvez seja estes também um dos pontos dos quais perdemos dentro do decorrer do tempo, que é como você diz, saber qual é o propósito, saber do porquê que faz, saber por que tudo começou. E não simplesmente, de fato, pegar aí a carruagem andando, simplesmente ver apenas o brilho das luzes, mas sem saber quem ligou aquela energia, quem colocou os cabos, as fiações,
de fato dá para aproveitar a festa sem ter participação nenhuma no real sentido da festa. E isso, de fato, ocorre muito, tem acontecido muito. Não há Sim. não há o entendimento da mola mestra de tudo. Parece que, como diria o Paulo na carta aos Gálatas, criaram, e ele teve que combater isso, criaram um novo evangelho. Essa é a verdade. Como você mencionou, criaram um novo evangelho. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem Cristo, um evangelho sem o Salvador, sem o Senhor. Um evangelho totalmente humano, um evangelho que não salva, um evangelho que não transforma, mas um evangelho que alegra, um evangelho que conforta, um evangelho que engana, um evangelho que ilude, um evangelho que traz coisas das quais jamais a Bíblia prometeu, um evangelho que menciona o que Deus jamais mencionou, promete o que Deus jamais usou alguém para prometer. De fato, a palavra é: existe um novo evangelho criado dentro do protótipo do evangelho original. É isso aí. Perderam o propósito. Perderam o propósito. Por exemplo, eu estava lembrando de uma outra história aqui, Alexandre Magno, né? Alexandre Magno, ele foi o grande sucessor do rei Filipe, da Macedônia. Foi um dos maiores generais, depois de Napoleão Bonaparte, sem dúvida alguma. Ele foi o maior general bélico de exército que existiu na face da terra. Ele está entre as prateleiras de cima em relação do que diz a guerra. Ele, Nabucodonosor, faraós aí do Antigo Egito, Napoleão, como eu já citei aqui, ele está na prateleira de cima. E ele morreu cedo, né? Ele morreu com 33 anos. O Império Macedônico perdeu o seu grande rei, o seu grande imperador muito cedo. E a história diz que a ordem de Alexandre Magno foi que quando ele morresse, ele queria que a mão dele tivesse para fora do caixão, tivesse para fora do esquife. E aí perguntaram para ele, mas por quê? Aí ele falou, porque eu quero que as pessoas vejam que eu fui rico, que eu fui poderoso, que eu tive todas as riquezas do mundo, mas nada do que eu recebi nessa vida eu vou levar. Nada. Então eles vão olhar para minha mão do lado de fora do caixão e eles vão ver que eu estou indo vazio. Eu estou indo vazio, eu não estou levando nada. E isso, Alex, me chama a atenção, cara. Porque eu não vou levar nada do que eu construí aqui na Terra. Mas quando eu for, eu vou deixar alguma coisa aqui. Eu vou deixar alguma coisa aqui. E a minha preocupação não é o que eu vou levar, a minha preocupação é o que eu vou deixar. Porque a qualquer momento eu posso morrer. A qualquer momento eu posso ir para a glória. E o que eu vou deixar de legado? O que eu vou deixar de herança para as pessoas? Elas vão se lembrar de mim e elas vão ver o quê? O que elas vão se lembrar? O que eu deixei para elas? O que você deixou para as pessoas? Quando elas se lembrar de você, elas vão se lembrar do quê? Pô, o Alex deixou isso para mim, o André deixou isso para mim. Esse ensinamento, essa lição, esse legado, o que ele deixou? Então, quando eu ouvi essa história de Alexandre, me chamou a atenção, porque eu quero morrer vazio. Eu quero morrer totalmente vazio. Eu quero pregar todos os sermões que Deus me deu. Eu quero louvar todos os cânticos que Deus me entregou. Eu quero viver para impactar o máximo de pessoas possíveis. O máximo de pessoas possíveis. E para mim impactar tem um preço. Para você impactar as pessoas tem um preço. Há um preço de renúncia, tem um preço que a gente precisa pagar para as coisas acontecerem. Tem um preço para as coisas acontecerem. E as pessoas não estão dispostas aos sacrifícios, Alex. Quando Jesus ele vai lá, ele vai falar, eu só não me lembro qual é o capítulo, eu acho que você vai lembrar, no Evangelho de Lucas, Jesus ele vai falar do preço do discipulado. Né? Então, assim, a salvação teve um preço que Jesus pagou, beleza, eu não pago nada para ser salvo, não pago. Mas para que eu possa ser santificado, para que eu possa viver em santidade, existe um sacrifício a ser pago por mim. Uma renúncia que eu tenho que pagar. Existe uma renúncia que eu tenho que praticar. E as pessoas, quando elas começam a olhar para esse tipo de renúncia, para esse tipo de preço, igual você falou do apóstolo Paulo em Romanos 1, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 10, no capítulo 11, ele vai começar a falar do preço que ele pagou para ser apóstolo. Ele vai defender o apostolado dele, falando o preço que ele pagou. Então, assim, eu não tenho nada contra as pessoas falarem que são apóstolos, bispos, pode ser o que quiser.
Mas qual o preço que você pagou para você ter esse título? Qual o preço que você pagou para carregar isso? É um negócio pesado, cara. Você ser cristão já é um preço muito grande. Você falar que você é crente já é um preço muito grande. Agora imagina você dizer que você é apóstolo ou qualquer outro tipo de coisa. As pessoas, elas riem da gente, elas estão rindo da gente. O mundo caçoa da nossa cara. O mundo caçoa da nossa cara. O mundo caçoa da forma que a gente fala. E não é porque a gente está sendo diferente, ou porque o poder de Deus está aqui e tal. Não, não é por causa disso, não. É porque eles não veem Deus nas nossas vidas. Eles não veem Deus. O mundo não está vendo Deus em nós. E aí eles caçoam da gente, estão caçoando. O mundo caçoa. Você vai falar de Jesus para as pessoas, eles caçoam. Por quê, Alex? Porque em Mateus capítulo 5, Jesus ele vai falar assim, ó, que as vossas obras o mundo veja. E vendo as vossas obras, glorifiquem o Pai. O que isso significa? Que são as suas obras que vão revelar Jesus. São as suas obras, as minhas obras, que vão revelar a Deus. E as pessoas não querem mais praticar essas obras. As pessoas não querem revelar a Deus através de atitudes. Elas querem revelar a Deus de todas as outras formas, menos através de atitudes. Entendeu? Então o mundo caçoa de nós, o mundo está zombando de nós. E Deus ele está esperando uma geração se levantar que simplesmente vai bater de frente e vai dizer: eu sou diferente, Cristo mora em mim, não me moldo pelo que o mundo fala, não me moldo pelo que o mundo diz, sou crente, sou cristão, sou fiel em Cristo Jesus, não importa se eu sou da Batista, se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, se eu sou pentecostal, se eu sou luterano, se eu sou metodista, não importa a denominação. O que importa é que eu faça a diferença e as minhas obras revelam Deus que eu sirvo. O livro do Orlando Boyer, Heróis da Fé, tem uma frase de um daqueles homens que é ali descrito, que vai dizer da seguinte forma: se Cristo entregou a sua vida por mim, o mínimo que eu posso fazer é entregar a minha vida por ele. Por ele. Para a gente finalizar dentro aqui desse sentido dessa conversa, para a gente poder dar aqui um resumo final, eu gostaria de trazer justamente esta reflexão dentro deste ponto. Diante de tudo que nós já falamos, fica aquela pergunta: o que fazer? Qual caminho trilhar? Qual caminho tomar? Qual a ação? Porque a partir do momento que a pessoa descobre que existe uma enfermidade, ela vai ao médico buscando uma solução e automaticamente o médico prescreve as medicações, a receita que a pessoa precisa, ela vai no posto ou vai na farmácia para começar um tratamento. É justamente isso que a gente encontra quando nós elucidamos os problemas, elucidamos os pontos dos quais, de fato, precisamos ter uma mudança, uma transformação, um impacto existencial, mas a grande questão é quem quer tomar o remédio. Porque uma coisa é o leproso descobrir que ele é leproso. Outra coisa é o leproso querer se livrar da lepra. Uma coisa é o enfermo identificar a sua enfermidade, outra coisa é ele querer se livrar daquela enfermidade. Então, para aqueles que sentem e sentirão amanhã, depois, ao ouvir esta live, os pontos que aqui foram falados, e sentirão a necessidade de estarem entrando dentro de um processo, porque toda mudança ela é um processo, toda mudança ela tem um tempo específico, subjetivo a cada um. Toda mudança ela precisa desse tempo para que algo seja trabalhado dentro da pessoa. Então, para aqueles que sentirem, que entenderem que necessitam dessa mudança, que necessitam desse ponto de transformação, uma das grandes questões que eu quero levantar aqui na finalização desta minha fala seria olhar para o sacrifício de Cristo. O que Cristo fez foi um ato totalmente sacrificial. Ele sacrificou-se por nós, entregou-se não pela metade. Ele se entregou por completo. Se nós, como igreja, quisermos reacender pelo menos uma vela de esperança, uma pequena chama de esperança, onde quer que seja que nós venhamos a congregar, onde quer que congreguemos, como o André disse, seja numa batista, seja numa assembleia, numa presbiteriana, seja na congregação que for, seja uma igreja apostólica ou não, onde quer que nós estejamos, se quisermos acender umas fagulhas de esperança, de um avivamento local ou pessoal, temos que ter em mente o que Cristo fez.
se entregou totalmente por nós. Não existirá, até o arrebatamento, não existirá nenhum cristão que fará a diferença, que será esta luz que o André Ribeiro citou. Este sal da terra, esse tempero moderado estabelecido pelo Senhor. Não haverá nenhum cristão capaz de ser, capaz de fazer, capaz de causar uma mudança, nem que seja local, capaz de influenciar vidas, nem que seja a sua própria família ou pelo menos os seus amigos que estão ao redor. Nenhum cristão conseguirá fazer isso se ele não olhar para dentro deste prisma do que Cristo fez, se entregou por completo. Ou nós nos entregamos de fato por completo, corpo, alma e espírito, para Deus, para o seu reino, ou simplesmente não faremos, repito, não faremos diferença nenhuma dentro deste reino. Pode ser um bom pregador, pode ser um bom cantor, pode ser um bom administrador, pode ser um bom administrador, pastor, pode ser um bom discipulador, pode ser o que for, pode ter a característica que você tiver desenvolvida em você. Se você não se entregar nesses últimos dias por completo, pode ter certeza que você será sempre um cristão pela metade, que não gerará nenhuma influência, tendo em vista o inimigo de fato, nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, tem trabalhado de uma forma assustadora nesses últimos dias, porque ele sente, pressente pelo menos, ou sente que de fato está chegando o dia. Então, quanto mais almas ele conseguir arrebatar, levar para o lado dele, para ele é melhor. E se a igreja não se mover dentro deste ambiente espiritual, não entender que não é tempo de viver pela metade, é tempo de se entregar de fato por completo, é tempo de fato ser um altar, um sacrifício vivo no altar do Senhor, se não compreender que esse sacrifício de fato precisa ser sem mácula, sem mancha, um aroma puro, agradável, santo, o qual Deus deseja, não faremos nem cócegas neste mundo. Não, como o André Ribeiro disse aqui anteriormente, simplesmente seremos motivos de risos. Porque enquanto Deus não operar por completo em nós, tudo que teremos é uma fantasia. Tudo que seremos apenas atores dentro deste grande universo. Agora, se nós, diante de uma palavra como essa, de uma conversa como essa, entendermos que é tempo de nos posicionar, de se levantar como igreja e viver de fato como igreja, certamente o impacto do qual teremos a oportunidade de participar e fazer dentro do reino será muito maior. Basicamente isso. O apóstolo Paulo, só para me terminar então, Alex, deixar a última reflexão aí para os irmãos. Lá em Filipenses 4, o apóstolo Paulo ele vai falar uma expressão, ele vai usar uma expressão chamada assim, remir o tempo. Remir o tempo. E eu fui procurar sobre isso, e a Bíblia, quando ela fala sobre remir o tempo, está falando sobre não desperdice o seu tempo. Eu entendi, Alex, que a nossa maior riqueza que Deus nos entregou, não foi nossos filhos, não foi nossa família, não foi nosso dinheiro, não foi o nosso status, nem os nossos cargos, nem os lugares, nem as pessoas que conhecemos. A maior riqueza do ser humano, Alex, é o tempo. O tempo não volta, o tempo você não compra, o tempo passa e você não vê. O tempo é a maior riqueza que o ser humano tem. E isso é provado na pandemia. Nós conhecemos aí milionários que dariam milhões para ter mais 1 minuto de vida e poder pedir perdão para alguém que ele precisava perdoar. A gente conhece pessoa podre de rica, que daria o dinheiro que fosse para ter mais 5 minutos de vida para poder ligar para alguém e dizer, olha, eu te amo. A gente conhece pessoas riquíssimas, que se tivesse condições de comprar 10 minutos a mais de vida, compraria, só para poder dar o abraço na pessoa que ele nunca deu, falar o que nunca disse, ser o que nunca foi. Precisava só de mais um tempo, só de 1 segundo, 10 segundos, e não teve. Por quê? Porque a maior riqueza que o ser humano tem é o tempo. E se tem uma coisa, meu parceiro, que o ser humano gosta de desperdiçar, não é dinheiro, não é palavra, não é saliva, é tempo. O ser humano gosta de desperdiçar tempo. E a Bíblia vai contra isso. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não desperdice seu tempo. Eu não posso desperdiçar meu tempo. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala lá em 2 Timóteo, ele vai dar uma recomendação para o pastor Timóteo. Ele vai falar, Timóteo, evite as não contendas, evite as fábulas,
Evite as tretas. Evite as brigas. Por quê? Porque é perca de tempo. Gasta tempo com isso, não. Evite isso. Então, assim, depois que eu compreendi isso, Alex, isso foi um estralo na minha cabeça. Foi um estralo. Remindo o tempo. Eu já perdi tempo demais da minha vida, Alex. Eu não posso ficar perdendo tempo mais. É o maior tesouro que eu tenho. Eu preciso gastar esse tempo com Deus. Eu preciso gastar esse tempo com pessoas que precisam realmente de mim. Eu preciso gastar esse tempo impactando o maior número de pessoas possível. Pode ser pela rede social, pode ser ao vivo, pode ser no trabalho, na faculdade, na rua, na minha vizinhança, na minha comunidade, na minha igreja, onde eu estiver. Eu não posso desperdiçar o meu tempo. Então as pessoas, elas precisam cair a ficha, cara. Elas, por exemplo, tem muito pregador que não prega a palavra. Quando você não prega a palavra, você não está sendo útil para o reino. Você está entretendo. O que é o entretenimento? É passar o tempo, é matar o tempo. Ah, eu tô aqui na igreja, tem 2 horas de culto. Poxa, 2 horas de culto é muita coisa. Pô, 2 horas de culto é muita coisa. Como é que a gente vai matar esse tempo aqui? Ah, então vamos chamar o fulano, o cicrano canta, o Beltrano faz isso, o outro Beltrano faz aquilo, aquele outro lá dança, aquele outro lá revela, aquele outro fala não sei o quê. E eu sou pentecostal, Alex. Eu creio nos dons do Espírito. Mas eu preciso defender o pentecostalismo genuíno, eu preciso defender a ação do Espírito Santo que é verdadeira. Então o que a gente está vendendo dos cultos hoje é desperdício de tempo. Tem culto aí, cara, que você chega, que você pensa assim, poxa, podia estar em casa. Alex, no dia que você chegar numa igreja e se fazer essa afirmação, pô, podia estar em casa. Cara, é porque realmente é perca de tempo estar lá. Vai para casa. Vai para casa. Vai para casa. Pô, podia ter ficado em casa, cara. Podia não, você pode. O país é livre. Entendeu? O direito de ir e vir é constitucional. Pega a tua Bíblia e vaza. Eu tô fazendo isso, cara. De verdade. Eu não tô vendo Deus no lugar. Mano, eu vazo. Por quê? Porque o meu tempo é precioso e porque eu não quero desrespeitar as pessoas que estão lá. As pessoas que estão lá, tem 2 tipos de pessoas dentro da igreja, Alex. Aquelas que fazem por inocência e aquelas que fazem por perversão. Quem faz por perversão, meu irmão, merece ser massacrado. Ele precisa ser confrontado. Ele precisa ser desmascarado. Precisa. Só que tem pessoa, Alex, que é por ignorância, cara. E dá dó dessas pessoas. Dó no sentido não irônico. Não no sentido irônico. Mas dá dó no sentido de realmente apertar o coração e falar assim, cara, vem cá. Não é assim, meu amor. Jesus não revela 30 pessoas com R$500. Jesus não revela 10 pessoas com R$50 agora de oferta. Jesus não faz isso, meu. Vem aqui, deixa eu te mostrar na Bíblia aqui. Tem pessoa que a gente sente dó, velho. Ô, Jesus não tá nesse negócio aí, não. Dá dó. Tem pessoas que dá vontade de sentar do lado e falar, ó, é assim, é assado e tal, pai, pé. Então, depois que eu vi isso, depois que me deu esse estralo, que existem essas dois tipos de pessoas dentro da igreja, que o meu tempo é precioso, que Deus odeia que pessoas, crentes, cristãos, que desperdiçam tempo. Depois que eu descobri isso, velho, eu como é que fala? Não é climatizei. Eu remi meu tempo. Eu não desperdiço mais meu tempo. Por exemplo, para mim, estar aqui agora, conversando com você, é uma remissão de tempo. Não é desperdício. Eu estou ganhando tempo. Eu estou ganhando, eu estou recebendo de Deus aqui com você. Perca de tempo seria se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa que não envolvesse Cristo. Se envolve Cristo, o tempo para. Porque eu entendi que Cristo, quando ele se manifesta no lugar, Alex, ele traz a eternidade. Se o conceito de eternidade é que não tem início nem fim, ou seja, a eternidade não está subjugada ao tempo, quando a eternidade desce no lugar, o tempo para. O tempo para. Os segundos continuam, os minutos continuam, as horas continuam, os dias continuam, mas quando Cristo está entre nós, o tempo para. É por isso que tem culto que a gente participa que parece que o tempo voou. Ou parece que a gente fala assim, pastor, faz vigília hoje. O culto está tão gostoso. Deus está aqui, a gente está desfrutando de uma presença tão poderosa. Não estou falando de pulo, não estou falando de
rodar, jogar a cadeira pro alto. Não, eu tô falando da presença de Deus. Porque tem uma diferença entre poder e presença. E as pessoas, elas não entendem isso, Alex. Poder é você ser usado por Deus, é você ser usado por Cristo, através dos dons espirituais, através da glória do Senhor se manifestando. Isso é poder. É você ser instrumento de Deus. Poder. É o dunamis, é o poder. Só que a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 6, capítulo 7, que naquele grande dia, Jesus vai olhar para alguns e vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque Deus não conhece quem tem dons. Deus conhece quem tem intimidade. Porque todas aquelas pessoas que estão naquele capítulo, eles falam: mas em teu nome expulsei demônios. Em teu nome eu preguei. Em teu nome curei. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Beleza. Mas em nenhum momento eles falaram: eu conheço o teu nome. Eu sei quem é você. Então, por isso que Jesus olha para eles e fala: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Porque Cristo não conhece quem tem poder. Cristo conhece quem tem intimidade. E aí quem tem intimidade tem a presença. E é por isso que a presença de Deus, quando ela vem sobre o ambiente, o tempo para. E aí, cara, a gente vive numa outra atmosfera, numa outra percepção de vida. É aquele lugar que a gente não queria sair mais. É a presença de Deus. Então, eu descobri, meu amor, que perder tempo com pessoa que não merece meu tempo é perca de tempo. Glória a Deus. André, eu quero firmar aqui um compromisso contigo da gente se reunir, então, nestas lives, pelo menos uma vez por mês. Será que é possível? Lógico, é possível sim. Vamos tentar pegar, tipo, os últimos dias, sei lá, não importando se é sexta, sábado, domingo, os últimos dias, os últimos 4 ou 3 dias ali de cada mês, tentar agendar dentro do nosso cronograma de tempo, né? É tão difícil a gente ter, para a gente conseguir, então, se reunir uma vez por mês e discorrer sobre assuntos do mês e como isso envolve a igreja, como a igreja poderá se posicionar diante deles. Eu acredito que será uma ferramenta da qual continuaremos a edificar vidas por intermédio disso. Perfeito. Perfeito, pode ser. Vai ser um prazer. É sempre bom estar contigo. Igualmente, fechado, então, quero agradecer aos irmãos que estão aí acordados até agora, louvar a Deus também pela vida daqueles que assistirão depois, amanhã, em outros dias, e agradecer ao André por essa disponibilidade. Tá com muito sono aí já, André? Nada, eu sou noturno, ainda tenho que mexer no TCC agora, tem um monte de coisa para fazer ainda. Isso aí. A noite é uma criança. Já eu sou soneca, já estou caindo de sono aqui, acordar daqui a pouquinho para trabalhar, mas feliz. Como o André disse, quando Cristo está no meio, parece que de fato há uma sustentabilidade da qual somente compreendendo o mundo espiritual para conseguir entender como ela se achega a nós. Então, sinto-me completo, feliz, contente, porque não simplesmente os demais foram edificados. Eu tenho percebido uma coisa, André, fiz algumas lives, vou finalizar o projeto de live que comecei neste mês, porque tem outras coisas a serem feitas, preciso justamente remir o tempo. Mas eu tenho percebido que às vezes a gente programa coisas para que outras vidas sejam alcançadas e automaticamente a gente acaba sendo alcançado naquilo que queríamos que outras pessoas fossem alcançadas de forma primária. Eu, por exemplo, posso dizer que nestas lives que fiz com este propósito de conseguir alcançar vidas e acabei sendo alcançado por elas em muitas situações, em muitas questões. E da mesma forma será, penso eu, essas nossas lives. A gente visa alcançar essas vidas e de uma forma ou de outra nós também acabamos recebendo de forma recíproca essa edificação que vem da parte do Senhor. Que benção. Fico feliz, meu amigo. Conta comigo, tá bom? Maravilha. Um grande abraço, André. Dá um abraço no pessoal aí. Boa noite. Amém. E bons estudos. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus.